Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Cândido Villanueva. Desde já agradecendo as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu estava acompanhando os comentários de alguns bolsonaristas a respeito do meu último vídeo sobre a traição da família Bolsonaro contra a nação brasileira. E o mais impressionante é o grau de alucinação mental que essas pessoas já chegaram para defender uma política que é francamente danosa ao Brasil e cujo resultado com certeza será escasso, como também inútil, uma vez que nós estamos colocando uma força política que é completamente alienígena à nossa realidade nacional, propriamente dita, para resolver os nossos problemas, ou seja, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma grande potência mundial, a maior potência mundial, e, portanto, não cabe aos Estados Unidos resolver os nossos problemas. Nós temos que buscar soluções para resolver nossos problemas. E mais além, a solução que a direita propõe é uma completa vassalagem do Brasil e dos Estados Unidos e a ameaça de ruína da economia brasileira. É interessante esse pessoal falar de patriotismo, quando na verdade, na prática, vocês, bolsonaristas, não gostam do Brasil. Vocês gostam tão somente de um canalha, de um bandidinho que muda a diversão e descarta vocês como se fosse uma camisinha usada. O Bolsonaro é um homem completamente desprovido de caráter. Isso é tão evidente, tão óbvio, que só vocês muito burros e tão apaixonados, idólatras que vocês são, a tal ponto que vocês querem sacrificar o próprio país em torno de um canalha como esse. De um canalha que permitiu que esse estado de coisas ocorresse. Vocês são muito burros, vocês são muito estúpidos. Sabe por quê? Porque vocês vivem numa bolha. Deixa eu falar pra você o que acontece com você, bolsonarista burro, comedor de capim. É muito simples. Você só lê fonte bolsonarista, você não compara as fontes, você não avalia outras referências. Para que nós analisemos os fatos, a gente não tem que ficar à mercê de um cabresto ideológico. Nós temos que analisar todas as argumentações e a partir disso ver qual é a realidade objetiva dessas argumentações. Esse que é o problema de vocês. Vocês criaram uma bolha para vocês mesmos, quando na verdade vocês apenas leem ou acompanham sites bolsonaristas. Claro, dentro da ótica das mentiras bolsonaristas, vocês não vão ver outra coisa. Dentro da propaganda do Bolsonaro, ele sempre será o lindo, ele sempre será o coitadinho, ele sempre será a vitimazinha e todo mundo persegue ou coisa parecida. Então, idiota, escuta aqui, seu idiota, saia dessa bolha e vai comparar, porque a realidade é muito mais abrangente do que essa pornografia virtual, porque não tem outra palavra. Parece realmente uma coisa de OnlyFans de vocês. Vocês não saem desse tipo de mundinho. Quando nós apresentamos fatos que fogem desse mundinho que você criou em Revista Oeste, sei lá, Jovem Pan e essas porcarias todas, aí vocês têm uma crise existencial. Essa que é a grande diferença. Aí tem um bando de retardado mental que formou-se em politologia do YouTube. Ou então, quer dizer, claro, YouTube de canal bolsonarista, ou então de clubinho de WhatsApp. Quer dizer que vocês acham que sabem de política assim, dentro desse mundinho paralelo que vocês criaram. Vamos lá. Eu gostaria, inclusive, de tecer alguns comentários sobre alguns posts que eu posso fazer as seguintes declarações. Um certo João Paulo disse: mais uma vez a vassalagem ao discurso petista. Idiota, não é uma questão de discurso que a direita brasileira está articulando com o governo americano para boicotar a economia do Brasil. Isso não tem nada a ver com o PT. Isso não tem nada a ver com o STF. Tem a ver com a vida de milhões de brasileiros. Tem a ver com empregos. Tem a ver com o ganha-pão do brasileiro. Será que você é tão burro de não entender isso? Será que você é tão idiota? E o mais impressionante é que essa mesma camarilha, essa mesma ralé fanática, até ontem estava dizendo: não, a gente tem que preservar a economia e dane-se o pessoal da pandemia. Se você se contaminar e morrer de Covid-19, dane-se. É problema seu. A economia vem primeiro. Vem primeiro porque favorece o Bolsonaro. Agora que a conjuntura mudou, vocês têm que sacrificar a economia para salvar quem? A idolatria de vocês. Vocês são idólatras. Vocês deviam ter vergonha porque vocês não amam o Brasil. Vocês amam uma família de criminosos. De pessoas que são capazes de trair o país por muito pouco. Estão rifando o Brasil. E vocês não têm vergonha na cara. Vem com esse papinho dizer que eu sou de esquerda.
Quem promoveu a esquerda foi o Bolsonaro e a sua família. Qualquer pessoa sabe disso. Claro, vocês não saem dessa bolha de retardados que vocês criaram para si mesmos. Vamos lá, outro idiota. Doutor Raj. Não consegui ver todo o vídeo devido ao desconhecimento completo de geopolítica, utilizando o papo de soberania, sem nem saber que ela nunca, enquanto república, existiu. Interessante, esse pessoal sai na rua com camisa do Brasil, com bandeira do Brasil, falando de patriotismo, de nacionalismo, etc. Agora que é conveniente para o Bolsonaro se safar da acusação de subverter a democracia brasileira, aí, claro, aí o patriotismo já não vale mais. Vale, sim, o patriotismo americano, o patriotismo israelense, vale a intervenção de uma potência estrangeira contra as nossas instituições, com todos os problemas que as instituições têm. Com todos os problemas. Sabe por que nós estamos nessa crise, senhores retardados, senhores gados? É por uma razão muito simples. Vocês não saíram para protestar com pautas objetivas. Vocês saíram para idolatrar um político que sempre traiu vocês. Vocês estão mais preocupados com o bem-estar do Bolsonaro, mesmo que ele esteja cagando para vocês, do que com o bem-estar do país. Qual é a pauta concreta que o Bolsonaro e o bolsonarismo mostraram para realmente conter os abusos do Supremo Tribunal Federal? Qual foi o projeto que eles fizeram? Qual foi a articulação política que eles fizeram, sabendo que eles elegeram vários deputados e vários senadores? Eles não fizeram absolutamente nada. Eles boicotaram qualquer medida contra o Supremo. Isso é registrado. E vocês falam, não, mas o Supremo Tribunal Federal não tem ninguém que possa contrapor, porque é uma ditadura e blá blá blá. Olha, o Congresso Nacional teve duas situações em que poderia conter os poderes abusivos do Supremo. A primeira chance que tivemos e que foi perdida foi a CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga. Quem foi que boicotou a CPI da Lava Toga e faltava um único voto de um senador para que a CPI ocorresse? Chama-se Flávio Bolsonaro. Foi o Flávio Bolsonaro que boicotou a CPI da Lava Toga. E se você não acredita nisso, já que você é um idiota, tem que ser dito para você, vá procurar os vídeos e as declarações do próprio Flávio Bolsonaro, em que ele diz claramente que é contra impeachment de ministro do Supremo. Que ele é contra qualquer tipo de investigação, dizendo, não, sabe o que acontece? É que é o seguinte, a gente não quer causar o caos social. Imagina, um sujeito que até ontem estava participando de instigação da população contra as eleições, instigando a população através de mentiras, para levar essa mesma população às portas dos quartéis, pedindo um golpe de Estado. Esse mesmo sujeito veio com esse papo furado que vocês engolem seco, de que, não, eu não sou contra o impeachment do Alexandre de Moraes, eu sou contra o impeachment de ministro Supremo, nós não devemos resolver dessa maneira, eu sempre fui contra. Ele foi tão contra que, quando faltava o voto dele para entrar o projeto da CPI, ele embargou. E a segunda chance que tivemos e que foi perdida foi quando o projeto de lei que proibia decisão monocrática de juiz do Supremo, adivinha quem boicotou? Passou no Senado, passou na Câmara dos Deputados e chegou a quem? Ao presidente da República, e o senhor Jair Bolsonaro vetou o projeto. O problema, seus idiotas, não é o Congresso Nacional. O problema é que vocês querem ficar reféns de uma quadrilha, reféns de uma gentalha que está levando o país à ruína, em nome de seus próprios interesses. A família Bolsonaro não gosta do Brasil. As atitudes de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos mostram o desprezo que ele tem pelo país. Por mais que nós tenhamos problemas relacionados ao judiciário, relacionados às anomalias institucionais do STF, e eu vou falar sobre essas anomalias, os bolsonaristas, e em particular os deputados e senadores bolsonaristas, nunca tiveram um projeto sequer decente capaz de contrapor ao Supremo. E não fizeram porque não quiseram. Aí é fácil rifar a bunda do país para os Estados Unidos. Porque eles têm um projeto ideológico que é a total subserviência ao poder norte-americano. Esse americanismo doentio deles, de dizer, como o senhor deputado Gustavo Gaia, não sei o quê, porque o Trump defende o mundo livre. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de bandalheira.
É defesa do mundo livre destruir a economia brasileira? É defesa do mundo livre deixar milhões de desempregados no Brasil? Causar uma recessão na economia brasileira? Isso é um ato de traição total do país. E vocês agora, patriotas, mudaram de ideia. Ah, não, agora o Brasil não tem soberania. Então vocês são um bando de hipócritas. Vocês não estão preocupados com o país. Eu não vejo amor de bolsonarista pelo país. Eu vejo somente depreciação. Eu só vejo simplesmente o amor por uma patota, por uma seita política. E como vocês perderam as eleições, aí vocês estão ressentidos com o país, vocês estão ressentidos com as instituições, vocês estão ressentidos até mesmo com as Forças Armadas, porque as Forças Armadas não aderiram à aventura louca que vocês queriam levar o país. Essa que é a grande verdade. Vamos lá, vamos lá, besteira. Mais um pouquinho, que apertar aqui, rola um abraço na Teologia de Libertação, apoiada pelo Foro de São Paulo, mas claro, sempre lembrando da terceira via, que na verdade é o mesmo que muro, e o muro fica logo à esquerda. Cara, vou dizer uma coisa, o único murista aqui é você. Sabe por quê? Porque você não faz porra nenhuma para resolver os problemas e fica nessa lengazinha de lacração de direita, tá? Aí precisam falar do Foro de São Paulo. Sabe o que é o mais interessante? Depois que o Bolsonaro entrou na crista da onda em 2019, o Foro de São Paulo desapareceu. Eu não estou negando aqui que a esquerda tinha maquinações com outras esquerdas latino-americanas, que eles tinham projetos comuns e etc. Porém, essa dimensão do Foro de São Paulo foi muito exagerada em muitos aspectos. Eu não estou dizendo aqui que o Foro de São Paulo não tivesse influência. Porém, vocês usam esse espantalho do Foro de São Paulo para justificar todas as merdas que vocês fizeram. O PT voltou por causa de vocês. Vocês estavam destruindo todo o projeto que fez ascender a direita no país. E quando a gente falava para vocês o que vocês faziam, vocês difamavam, vocês aniquilavam, vocês destruíam reputações, etc. Porque vocês queriam um culto fanático por um idiota como Bolsonaro, que hoje está em vias de ir para a cadeia. O mais impressionante dessa política idiota de vocês, de negar a soberania nacional, de querer arruinar a economia brasileira, é que o Bolsonaro vai preso mais rápido do que a gente pensava até então. E vão mais além. Vocês colocaram as elites produtivas do Brasil no colo da esquerda. Eles vão apoiar o PT. E vão apoiar o PT por uma razão muito simples. Porque vocês, idiotas e covardes e mentirosos, apoiaram uma política que prejudicou a economia brasileira. E mais além, depois que pegou mal para vocês, o Bolsonaro, esse covarde, até então ontem dizia, não, eu vou negociar com o Trump e não sei o quê, porque contra não sei o quê, arbitrariedade. Agora ele mudou de ideia, ele não quer nem mais falar sobre o assunto, que é problema do Trump, não é problema dele. O filho dele lá fazendo articulação, o filho dele dizendo para os empresários brasileiros tirarem dinheiro do Brasil para investir nos Estados Unidos. Tiraram o emprego dos brasileiros para investir nos Estados Unidos. E vocês aí, babacas, acreditando nesse joguinho de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. É um emprego seu que vai ser roubado, seu idiota. Seu retardado. O que tem a ver uma coisa com a outra? E desde quando os americanos vão resolver os nossos problemas? Se eles rivalizam em muita coisa do ponto de vista político, geopolítico e econômico. É um nível de burrice e de idiotice espantoso. Vamos lá, besteira. Para a menor ignorância, recomendo alguns livros sérios sobre geopolítica e também o canal PH Vox. Eu não conheço essa porra. Depois de uns 30 vídeos e 3 horas cada, você se arrependerá de falar cada tanta casqueira. Acorde, não é sobre bolsonarismo, é sobre liberdade de poder e vir falar acerca do que sequer entende o mínimo. Meu amigo, até ontem você estava num quartel que nem uma prostituta vagabunda esperando que um fardado te salvasse e saísse e tirasse da sua inoperância e da sua incompetência de articulação política. Então não me venha ensinar falar esse papinho de liberdade para mim, porque bolsonarista não defende a liberdade. Bolsonarista defende uma ação política violenta contra os adversários. Isso é o que vocês chamam de liberdade. Vocês querem ter liberdade para mentir, para difamar, para destruir reputações, para enganar milhões de brasileiros. É isso que vocês reivindicaram.
Você, até ontem, estava na porta do quartel pedindo o fechamento do Congresso Nacional, fechamento do STF, censura, liberdade de imprensa. Quer dizer, claro, é só a imprensa bolsonarista que tem que falar. E não me venha com esse papo agora de dizer que você defende liberdade e vem me ensinar geopolítica. Você não tem a minha leitura. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Vamos lá. Um tal de Michael Anjos. Lula se posicionando geopoliticamente desde o começo de forma contrária aos Estados Unidos, e essa leitor acha mesmo que os Bolsonaros são fortes a ponto de forçar as políticas americanas sobre o Brasil. Cara, quem está dando pretexto para os americanos intervierem são os Bolsonaros. Eles é que estão defendendo a taxação, eles é que estão sendo porta-vozes da política americana. Eu não estou dizendo aqui que o Trump está fazendo isso pelos lindos olhos do Jair Bolsonaro. Eu não estou dizendo isso. Inclusive, se você fosse menos idiota e menos sequelado, você poderia ver meu vídeo, porque eu falo justamente isso. Mas vocês estão dando os pretextos e as munições para a intervenção americana. A política brasileira, e em particular a diplomacia brasileira, tem um posicionamento de neutralidade. Ou pelo menos tenta fazer um jogo em que haja um ponto de equilíbrio entre a China e os Estados Unidos. Essa é a posição brasileira. Ainda que hoje tenhamos uma guinada pró-chinesa, justamente porque a China é o país que mais compra do Brasil no mundo atualmente. É uma questão de interesse econômico e político. Só que você não analisa por esse ângulo, você analisa pelo ângulo ideológico. Pelo ângulo de não, os Estados Unidos são uma democracia, logo nós temos que alinhar os Estados Unidos sem qualquer ganho e tudo mais. Você acha que os americanos estão preocupados se você acredita na democracia liberal, se você acredita em A, B ou C? Os americanos querem só democracia para eles, não é para o mundo. Inclusive apoiam ditaduras, inclusive apoiam terrorismo islâmico. Eu já cansei de ver o pessoal acusando o Lula de defender ditadura, como se os Estados Unidos não fizessem a mesma coisa. Eu não estou dizendo aqui que certos alinhamentos ideológicos do PT, no meu entender, são bastante reprováveis. Eu não vou negar isso. Agora, o problema é que na relação da geopolítica, não existe esse papinho ideológico de democracia versus ditadura. Porque, para o bem e para o mal, Israel e os Estados Unidos apoiam o regime mais draconiano de Islã do Oriente Médio, que é a Arábia Saudita. É aliada de Israel e dos Estados Unidos. Eu nunca vi vocês protestarem contra a Arábia Saudita. Protestarem contra, sei lá, contra a falta de liberdade desse povo. Mas é claro, porque é só uma questão de conveniência ideológica. Vocês não estudam porcaria nenhuma, só falam besteira. Aí soltam um bocado de impropérios absurdos que mostram o grau de alienação, de alinhamento dos verdadeiros problemas brasileiros. Vamos lá besteirando. Vamos ver outra besteira. Vamos besteirão, pessoal. O Senado não vai resolver a questão do STF a médio prazo, porque a maioria tem rabo preso. A única opção que restou foi essa que está aí. Ah, entendi. A única opção é que está aí, ou seja, a intervenção estrangeira na economia brasileira a ponto de prejudicar a nossa economia, prejudicar os nossos empregos, prejudicar a nossa agricultura e assim sucessivamente. Olha só que solução merda você posta. Deixa eu te falar uma outra solução. Ao invés de você ir numa passeata com camisa amarela, brincando de patriota para puxar o saco de um vagabundo que trai o teu país, que tal o senhor bater em Brasília e cobrar dos deputados e senadores um posicionamento claro e cristalino contra o Supremo Tribunal Federal, já que a preocupação de vocês é a tirania, entre aspas, do Supremo. Vocês nunca fizeram isso. Todas essas passeatas que vocês fizeram contra isso, contra aquilo, é só um circo, porque não tem projeto algum. Não tem nada. É só manifestação de revolta pela revolta. Eu quero saber qual é a atitude concreta que vocês tomaram contra o Supremo. Eu posso dizer qual foi a atitude concreta. A atitude concreta de vocês é simplesmente ficar de 4 para o Supremo. Porque nas duas situações em que o Senado tentou, e não o Senado, mas o Congresso Nacional, tentaram coibir as ações do Supremo Tribunal Federal, vocês simplesmente boicotaram. Vocês aceitaram o boicote. Vocês aceitaram o boicote da família Bolsonaro para salvar o filho dele, lá o Flávio, e os esquemas da família dele. É isso que vocês fizeram. Então para de querer ficar ensinando política, vocês são os piores idiotas do universo, vocês estão perdendo credibilidade. Vocês estão ajudando a afundar a direita brasileira. Quando eu sou extremamente irracível com a direita,
É justamente por isso, porque é um grau de imbecilidade, é um grau de estupor, de alienação, de alinhamento, que é uma coisa assim que beira o surrealista. Vocês serão lembrados na história do Brasil de uma forma muito negativa, porque vocês são umas antas. Isso tem que ser dito para vocês. E a gente fala isso por caridade. Não fala isso só para xingar vocês, não. Vocês merecem xingamentos até o dia do juízo final. Mas eu acho que ao mesmo tempo nós podemos pressupor um mínimo de QI da cabeça de vocês e um pouco de caridade para vocês, porque realmente vocês estão mais emburrecidos do que o gado. Porque pelo menos o gado ainda consegue ser útil. Vocês não. Vocês são os verdadeiros inúteis da política. Vocês só servem mesmo para alimentar o ego de meia dúzia de pilantras ou então de imbecis que só sabem repetir frases feitas. Não tem projeto para o país. O projeto é ficar de 4 para os Estados Unidos, é ficar de 4 para Israel, ficar de 4 para um bando de democracia liberal que só quer nos botar no rabo. Essa que é a verdade. Desculpa a expressão chula, porque isso me indigna. Eu estou profundamente indignado em observar realmente que esse pessoal não tem o menor respeito pelo país. O Brasil não pode ser visto como uma potência de quinta. Se você vê isso, meu amigo, você é um idiota. O Brasil tem um grande potencial para ser um país rico, para ser um país próspero e para ser uma grande potência. Nós temos que pensar dessa forma. Agora, se você tem pensamento de vira-lata, se enterra num saco de lixo, cara. Porque esse é o teu pensamento. Vocês são pensamentos de vira-latas. Vocês são pensamento de cachorro. Ai, os americanos vão nos salvar. Não vão, esquece. Se o Brasil passar por um boicote e por uma crise econômica grave, nós vamos ver vários males sociais no nosso país. Males da violência, males de pessoas passando fome, de pessoas sem emprego, etc. Vocês não pensam nisso. Vocês pensam na paixão política que vocês têm por um idiota, por um sujeito que perdeu pro Lula. É isso que vocês são. Olha o nível de cachorro que vocês são. Deus que me perdoe falar isso de certas pessoas. Deixa a gente irado. Vamos lá, vamos lá. Outra coisa aqui, um sujeito tal de Regis Cremonini, acho que é isso, Cremonini, Conde tá jogando o jogo da esquerda e não quer aceitar, lamentável. Não, idiota, não é uma questão de jogo, são fatos. São fatos. O que você está fazendo é bajular um país que está te tributando em 50% para fuder tua economia, seu idiota. Você não consegue conceber isso, não. E você acha que o Trump está fazendo isso por causa do Bolsonaro, por causa dos problemas. Isso é o pretexto que ele usa. E que a direita se apropriou disso para ferrar o país mais ainda e jogar o país numa chantagem emocional. Não é discurso de esquerda dizer que o Trump está ameaçando a economia e as estruturas sociais do país, seu animal. É uma coisa óbvia, não está na tua cara não, cara. Será que você não entende isso, não? Será que você é tão idiota a ponto de não compreender que a situação diplomática do Brasil atualmente é grave, justamente porque nós podemos ter um decréscimo da qualidade de vida, podemos ter um decréscimo, inclusive, da nossa exportação e excessivamente? Será que você não entende isso? Será que o teu fanatismo e o seu alinhamento com relação a um celularzinho de merda, com um bando de bolsonarista idiota, isso vale mais do que a realidade que está apresentando e que vai interferir na vida sua, dos seus filhos? Será que você não consegue entender isso, cara? Será que vocês são tão otários assim? Opa, deixa eu ajeitar aqui. Será que vocês são estúpidos a esse nível? Pelo amor de Deus. Isso está muito na cara de vocês. E um grupo político que se diz patriota está afetando a economia brasileira e colaborando com isso. Para criar uma política de terra arrasada. O tal do Eduardo Maluco Bolsonaro estava dizendo que o Brasil tinha que jogar bomba atômica, coisa... Que tipo de patriota é esse, cara? Você leva a sério um cara desse? O cara que está prejudicando a economia do seu próprio estado, que é o estado de São Paulo. O estado mais rico da federação. Então, meu caro, você é muito estúpido se você cair num discurso desse. Eu não tenho outra palavra para você. Nem as merdas que o Supremo está fazendo justificam essa política. É uma política danosa que vai prejudicar mais o país e não vai melhorar a situação. Vamos lá. Luiz Otávio, blá blá blá. Meu irmão, o senhor acha mesmo que a taxação americana é só por conta do Bolsonaro? Claro que não. É isso que eu tô dizendo sempre. Porque, sabe, cara, eu fico perguntando se você tem problemas com alguém, porque é isso que eu falo no vídeo. A direita brasileira se aproveitou e deu pretexto pro governo americano
mesmo que o governo americano tenha um propósito muito maior do que as quesilhas do Bolsonaro e do STF. É evidente isso. E é evidente que a direita brasileira deu essa munição, cara. Agora vocês querem negar isso porque ficou feio pra vocês. Ficou muito feio. No fundo, esse papo de patriotismo, vocês não são patriota porra nenhuma. Vocês são um monte de canalhas. Vocês querem ferrar o país mesmo. Sabe por quê? Porque vocês, no fundo, são uma seitazinha que se acha iluminada. E como vocês foram rejeitados pelo escrutínio popular, e essa é a mais pura verdade, vocês não conseguiram provar as fraudes eleitorais, vocês não conseguiram provar nada. E ficaram num emaranhado de mentiras malucas. E aí, agora vocês estão ressentidos com o país e vocês querem destruir o país. Vocês são um bando de malucos. O que eu posso falar de vocês? Aí vocês querem me dar lição de moral? São um bando de palhaços. Vamos lá. Sinceramente, a coisa me parece mais profunda. Quase toda a droga fabricada na América Latina passa pelo Brasil. Nós estamos em refúgio de terroristas, Hamas, Hezbollah, ISIS, blá blá blá. E outros possuem células aqui. Estamos financiando a Rússia e sua invasão na Ucrânia. Financiando? Como financiando? Eu não entendi nada. Nós compramos insumos, se não me falha, da Rússia, se não me falha a memória, ou então petróleo da Rússia. E aí? O que você não está percebendo, meu filhinho, é o seguinte. É que na relação geopolítica, o que vale são os interesses. E infelizmente é assim. Funciona para os Estados Unidos, para o Brasil, para a União Europeia, para a Ucrânia, para a Rússia, para todo mundo. E você fica nesse papo ideológico. E isso porque se você falou de Hamas e ISIS, as origens desses grupos terroristas é bastante nebulosa, porque envolve o Estado de Israel e envolve os Estados Unidos. Al-Qaeda, quem foi que criou a Al-Qaeda? Foi os Estados Unidos. Quem criou, ou pelo menos quem fortaleceu o Hamas em Gaza? Foi o Estado de Israel. Como é que você não sabe disso? Nosso governo está virando as costas ao Ocidente, e não só os Estados Unidos. Até a OTAN estuda punir o Brasil. Claro, fizeram uma campanha difamatória contra o Brasil. O Brasil está se comprometendo aos seus próprios interesses. Essa é a grande verdade. Se essa política está certa ou errada é uma outra questão, mas não justifica o que vocês estão defendendo. Sabe por quê? Porque ficam nesse papinho de que nós somos defensores da democracia do mundo livre. Os Estados Unidos estão dando a mínima para o que você fala, tá? Porque eles não estão preocupados com o seu bem-estar. Eles estão preocupados com o bem-estar dos americanos e não o nosso. Se for interessante para essa democracia americana destruir a democracia brasileira, eles destroem a democracia brasileira. Essa é a grande questão. Vamos lá. E se acha que internamente seremos capazes de resolver nossos problemas, acho que você está sendo ingênuo. Não, meu filho, não é isso. Enquanto você acreditar que o Bolsonaro vai resolver seus problemas, realmente não resolverão problema algum. Porque nós tivemos 2 chances de resolver esses problemas e o Bolsonaro boicotou. Você gosta de ser refém, você tem síndrome de Estocolmo, cara. Você e muitas dessas pessoas que ficam esperando um Messias Bolsonaro, um salvador da pátria, vocês não têm aquele conceito de cidadania política, de ativismo, de fazer coisa concreta. Fazer coisa concreta é bater numa porta de um deputado desse e interpelar um deputado. Vocês nunca cobraram de um deputado bolsonarista. Vocês sempre ficaram, olha, Pinto, que coisa linda, que coisa bonitinha, lacrou, falou mal da esquerda, legal. É isso que vocês se contentaram. Vocês não são cidadãos no sentido pleno da palavra. Vocês não querem participação política. Vocês querem, na verdade, um prazer narcótico nas suas vidas, muito medíocres, diga-se de passagem, justamente porque você não tem propósito algum. O propósito de defender um país é defender uma agenda política e defender um projeto nacional. Coisa que essa direita não tem. Essa direita não tem nada para oferecer ao Brasil. Vamos lá, Becerral. Aqui, André Rodrigues. Eu gostava desse canal, mas depois dessa nunca mais. Tchau, não tem problema não. Como pode ser soberano um país que não tem nem GPS? Eu acho que você não sabe o que é soberania. Até o dado momento, o Brasil decide os seus próprios destinos. Isso não depende de GPS, não depende de tecnologia, de nada. Agora, é verdade que nós temos menos força do ponto de vista militar, do ponto de vista tecnológico, do que outros países. E cabe ao Brasil desenvolver essas tecnologias. Só que pessoas como você não estão preocupadas com isso, estão preocupadas em transformar o Brasil numa colônia americana, numa colônia, sei lá, israelense ou coisa parecida. Mas vamos lá. O Brasil é um coitado na ciência e tecnologia. Sim. O Brasil, comparado a certas nações, é uma nação média e é uma nação que precisa desenvolver a tecnologia. Mas e daí? Isso não nega o fato de que o Brasil tem autogerência, de que o Brasil tem leis próprias e o Brasil não sujeita a nenhum governo. Vamos lá.
O Brasil é tão soberano que 99% de sua população, para comprar um celular de última geração, um iPhone de marca americana Apple, ele tem que parcelar em 36% e 40%. O que isso tem a ver com soberania, cara? Acho que você não sabe nem o que é uma soberania. O Brasil poderia ser uma África. Mas se ele tem autogoverno, se ele tem respaldo nas suas fronteiras, tem um exército e tem leis, então ele é um Estado soberano. Então você não sabe nem o que é um Estado soberano, pelo que eu estou vendo. Quanta soberania, quanto orgulho. Claro, é aquela história. O bolsonarista, ele tem transtorno bipolar. Uma hora ele se acha o patriota, o Brasil é lindo, maravilhoso, etc. Claro, quando convém ao interesse da família Bolsonaro. Aí, quando o Brasil não convém esses interesses, aí ele rebaixa o Brasil como se o Brasil fosse uma potência de quinta. Nós somos uma das 10 ou 15 maiores economias do mundo, se é que você sabe disso. E isso não é pouca coisa. Isso poderia ser aproveitado se o Brasil tivesse um projeto nacional de crescimento, de independência e de tecnologia. Coisa que o teu grupeiro nunca fez. Sabe o que o teu grupeiro está fazendo? Está dizendo o seguinte, olha, destrói a economia brasileira. É isso que o seu grupeiro está fazendo. Traindo o país. É isso que vocês fazem. Vocês não têm amor pelo país. Vamos lá. O único setor da economia que o Brasil é de fato soberano e não depende de potência estrangeira alguma é no agronegócio. Setor esse que o Lula tanto odeia, que segundo ele é fascista e direitista. Até o dado momento, o Lula pode fazer o discurso que quiser, mas o agronegócio manda. Mas enfim, vamos lá. Aí vem nego dizer pra mim que Lula é patriota. Eu não disse que o Lula era patriota. Mas eu posso dizer que patriotas certamente vocês não são. É piada isso. Além do que o governo Trump enxerga o governo Lula como ele realmente é, uma ditadura de juízes da Suprema Corte que curiosamente fazem tudo que o presidente quer. Veja uma coisa interessante desse conceito de ditadura. O que é uma ditadura? Ainda que nós tenhamos abuso de poder do Alexandre de Moraes e de alguns ministros do Supremo, que hoje estão tendo uma vocação legislativa e até mesmo executiva em alguns aspectos, mas estamos muito longe de uma ditadura e vou dizer por quê. Primeiro, nós temos instituições civis livres que podem movimentar contra o Supremo. Nós temos o OAB, nós temos várias associações e assim sucessivamente. Eles não fazem porque ainda não querem e simplesmente porque precisam se articular politicamente para pressionar contra o Supremo. Segundo ponto, existe o Congresso Nacional. O Congresso Nacional só não fez nada porque não quer. Como já repito aqui e vou continuar repetindo, tivemos duas situações, duas chances que foram boicotadas pela família Bolsonaro. A CPI da Lava Toga e a proibição da decisão monocrática de juiz do Supremo. O que impede do Congresso fazer uma terceira lei, ou uma quarta lei, ou uma quinta lei? O Congresso tem esse poder. O Supremo não tirou. Então eu pergunto, o que impede o Congresso de fazer alguma coisa? Sabe o que impede o Congresso de fazer alguma coisa? É vocês, palhaços, quererem ser reféns do Bolsonaro. Isso impede qualquer ação do Congresso Nacional. E eu pergunto mais uma vez uma coisa. É muito comum muitos idiotas afirmarem que o Brasil vive uma Venezuela. Esse pessoal não sabe a situação da Venezuela. A situação da Venezuela começou quando um coronel do exército venezuelano cooptou o próprio exército para o seu projeto de poder. Quem é que de fato fez isso no Brasil? Foi o próprio Jair Bolsonaro. Ele tentou fazer isso no Brasil da mesma forma que fizeram na Venezuela. Quando Hugo Chávez conquistou o exército e as forças militares do país, aí sim ele começou a se infiltrar no judiciário, aparelhar o judiciário e assim sucessivamente. Não é o que está acontecendo no Brasil. Eu pergunto, qual é o nível de aparelhamento de um juiz do Supremo com relação ao exército, com relação à polícia militar? As polícias militares continuam nas mãos dos estados. Qual é o aparelhamento que o STF tem, por exemplo, contra a OAB, contra a imprensa? Quantos jornalistas já escreveram contra as arbitrariedades do Alexandre de Moraes? Vários jornalistas. E não me vem dizer que Alan dos Santos, todo esse pessoal que fugiu do país é jornalista. Não, não é jornalista, é um bando de desinformantes. É uma outra história, que eu não vou explicar aqui. Não vou me delongar. Eu não vou negar aqui que o STF está cometendo abuso de poder. Mas entre cometer abuso de poder e ditadura é uma coisa muito diferente, até porque se você pegar quantos vídeos tem sobre o STF, metendo pau no STF, ainda que o STF tenha uma tentação autoritária, ainda que o STF queira extrapolar certos direitos civis e certos aspectos processuais, e eu reconheço esse problema,
No entanto, nós temos meios políticos efetivos para realizá-los através do Congresso Nacional e através da opinião pública. E isso não acontece porque enquanto a direita e a oposição forem bolsonaristas, nós não vamos sair do lugar. Porque os bolsonaros nunca fizeram nada e boicotaram qualquer procedimento contra o Supremo. Analise isso. Não precisa acreditar em mim. É só conferir as fontes. Saiam da bolha bolsonarista que vocês vão ver um mundo muito mais amplo do que vocês acreditam. Vamos lá, besteira. É evidente que deve ser teoria da conspiração, né? Não, não é isso não, cara. Sabe o que é? É que vocês ficam nessa farmacopeia bolsonarista de WhatsApp e vocês não saem disso. Vocês não sabem realmente o que está acontecendo na realidade brasileira. A realidade brasileira não está no seu celular não, viu, meu filho? Vamos lá. A Suprema Corte Brasileira condena a 14 anos de prisão a uma mulher que nunca teve antecedentes criminais porque passou batom numa estátua. Outra juíza que gosta dessas coisas condena um humorista de 8 anos de cadeia porque fez piada de mau gosto. Sim, nós estamos vendo inúmeras irregularidades e abuso de poder judiciário. Mas e aí, o que você propõe? Propõe intervenção americana? Você acha que a intervenção americana vai resolver esses problemas? Você acha que os americanos conhecem os nossos problemas? Você acha que eles estão interessados nos nossos problemas? Vocês são tão idiotas assim. Vocês acham mesmo que os americanos querem democracia e mundo livre? Para, meu filho, para com isso. Para de falar besteira. Vamos lá. Depois que os mesmos juízes da Suprema Corte soltam narcotraficantes e ainda devolvem o helicóptero dele e santificam um filho da puta, aqui falou o palavrão, com o líder do mundo livre Trump, com a maior democracia do mundo, deve ver isso. Meu amigo, para com esse papo de mundo livre, cara. Então faz o seguinte, olha só, pede pro Trump intervir na Arábia Saudita. Pede para intervir no Afeganistão. Pede para intervir agora, sabe onde? Na Síria, onde a Al-Qaeda tomou poder com apoio americano. E tiraram o nome daquele cara que hoje governa a Síria da lista de terroristas. Os americanos tiraram. Você parte da concepção romântica e angelical de que democracia liberal é tudo anjinho. Nossa, cara, sinceramente, textinho de gente burra, cara. De gente que nunca leu um livro de direito internacional, de teoria política internacional. Faz o seguinte, pega um autor, eu digo que é um dos autores mais cínicos assim no sentido de analisar realmente o cinismo da diplomacia internacional. Chama-se John Mearsheimer. O John Mearsheimer escreveu um livro chamado A Tragédia das Grandes Potências. E outro, Porque os Líderes Mentem. E ele fala dos líderes democráticos. Ele também tem um livro sobre o lobby judaico que vai deixar vocês de cabelo em pé. Mas tudo bem, aí eu não vou tocar no assunto porque já seria uma outra questão. Mas mostra que você não tem conhecimento sobre o assunto. Você acha realmente que as relações internacionais são pautadas realmente nessa bobagem de mundo livre e ditadura. As empresas americanas estão aonde, meu filho? Estão no mundo livre? Não, eles não estão nem nos Estados Unidos, estão na China. Explorando a mão de obra chinesa. Na ditadura chinesa. Tá bom? Tá bonitão. Vamos lá. Como democracia? Claro que não. Como se os Estados Unidos se preocupassem realmente se seremos democráticos ou não. Os americanos não estão preocupados com isso. Os americanos estão preocupados se é conveniente a política brasileira, os interesses deles. Essa que é a questão. Vamos lá. Tem que ver como a Venezuela do Maduro e a Nicarágua de Ortega mesmo. Cara, nós estamos muito longe disso. Você é muito burro mesmo. Me desculpa, você é muito estúpido. Vai ler sobre o assunto. Você não conhece nada sobre o assunto. Aliás, amicíssimos amigos de Lula, inclusive, que decepção, Leonardo. Vá merda, cara. Você não sabe de nada. Para de falar besteira. Só bobagem, só chavão Olavete. O Olavo de Carvalho que importou todo esse papinho republicano ridículo. Vai. Aqui, Rafael Santos. O dono desse canal caiu na narrativa esquerdista, infelizmente. Não, filho, não é narrativa. 50% da tributação da nossa economia vai ferrar a nossa economia. Isso não tem nada de discurso esquerdista, não. Você que caiu no discurso da direita de achar que os Estados Unidos vai salvar o Brasil. Mas tudo bem, vamos lá. Alceni Filho, vamos ver. Concordo. Abuso de poder, desequilíbrio de poderes. Sim. Porém, o legislativo age para apaziguar e reequilibrar, mantendo-se o caráter democrático do Estado? Não. Sim, né? Com o Bolsonaro no poder, nós fomos boicotados mesmo. Né? E por que não faz? Pois tem rabo preso. Sim, tem rabo preso. Mas mesmo com o rabo preso, eles tiveram uma chance que foi perdida porque a família Bolsonaro boicotou. E essa mesma família que está exigindo intervenção americana e agora se acovardou dizendo: não, Trump, não tributa. Pelo menos o Flávio. É aquele é o mais mafioso de todos ali, começou a falar: não tributa, por favor. Aí o mais maluquinho lá do Eduardo: não, tributa, ferra a economia brasileira, destrói a economia brasileira, vai, joga uma bomba atômica, vai, vamos lá.
Deputados e senadores, sobretudo bolsonaristas, salvo raras exceções, não se articulam para mudanças constitucionais e legislativas pontuais de reequilíbrio, vide redução de poderes do próprio STF e de seus membros individualmente, em razão do medo de ser alvo de buscas da PF a mando do STF. Gente, não há poder do STF ou do Executivo que resista aos freios constitucionais que podem ser colocados. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso tudo é papo furado. Sabe por quê? Porque, na verdade, deputado e senador não quer perder boquinha. É só isso que eles estão preocupados, tá? E você aí acredita mesmo que eles estão muito preocupados com o Brasil, botando o rabo do Brasil na reta dos Estados Unidos. Tá bom, vai lá nessa, vai nessa. Rodolfo Baeta. Fala da igreja, Conde, com todo respeito. Legalidade jurídica, todos os dias você achando tudo normal. Quem tá dizendo que tá tudo normal? Eu só tô dizendo que vocês são incompetentes para resolver o problema. E que, portanto, pelo fato de vocês não terem proposta alguma, vocês acham que os americanos vão resolver o nosso problema, taxando nossa economia e ferrando nossa economia. Olha só como vocês são inteligentes. Mas vamos lá. Felipe Moura. Podem ser resolvidas pelas instituições vigentes. Sim. Como de fato nós tivemos 2 tentativas boicotadas por vocês, bolsonaristas. Que inocência. É verdade. Você realmente é muito espertalhão querendo que o Trump resolva o nosso problema, né? Mas vamos lá. Como pode uma pessoa ser tão inteligente e elevada em assuntos de religião e de teologia e não enxergar o óbvio da ditadura instaurada nesse país? Eu acho interessante essa força de expressão ditadura, quando na verdade todo mundo fala que existe uma ditadura e ninguém foi preso. O máximo que foi preso são meia dúzia de picaretas bolsonaristas que espalhavam mentira, difamação, desinformação para agitar a população contra a República. Só isso, né? Só isso. Vide, por exemplo, aquele Paulo Figueiredo lá, que está falando, se o Brasil tiver uma guerra civil, que tem uma guerra civil. Claro, você está nos Estados Unidos confortável, você não vai levar bala de ninguém, você não vai ficar num fogo cruzado de brasileiro matando brasileiro, então tá bom para você. Tá bom para você falar besteira nos Estados Unidos, protegido sob leis americanas, no território americano, e você não está na zona de conflito e desejando esse conflito. Aí é fácil todo mundo ser macho. Mas vamos lá. Você, Nando Moura, etc., vivem criticando quem está lutando para acabar com a tirania. Cara, deixa eu falar uma coisa idiota. Eu quero saber onde vocês fizeram algo contra a tirania quando tivemos 2 oportunidades para cercear a tirania, se vocês mesmos boicotaram para controlar essa tirania. E mais além, sabe o que vocês fizeram? Vocês recusaram os meios legais, os meios institucionais para criar uma situação de comoção social e ir pela via das armas e da ditadura. É isso que vocês fizeram. Vocês são pessoas que fabricam a crise e fabricam a confrontação para depois dizer que a única solução dessa confrontação é simplesmente ir pela via armada, pela via da violência, etc. É isso que vocês fazem. Vocês são fabricantes de conflitos. Vocês não têm resolução concreta para o Brasil. Vocês têm resolução, sim, de um projeto nihilista de poder que quer destruir o país. Então não me venha com esse papo, cara. Não me venha. Você não conhece o assunto. Ó, besteira. Não sei o quê. Lutando para acabar com a tirania. Você acha que o Eduardo Bolsonaro, que está articulando para acabar com a economia brasileira, você acha que ele está lutando contra a tirania? Que lutando contra a tirania coisa nenhuma. Ele está querendo salvar o pai dele, que estava envolvido numa tentativa de implantar uma tirania. E você apoiou isso. Isso é que é o mais vergonhoso. E depois veio com esse papo de liberdade para mim. Se o Bolsonaro hoje completasse aquilo que vocês estavam exigindo de intervenção do exército ou coisa parecida, milhares de pessoas já estariam presas. Coisa que nem por sonho eu creio que o Alexandre de Moraes seria capaz de fazer. Nem por sonho. Ele não prenderia advogados, ele não prenderia outros juízes, ele não prenderia pessoas que resistiriam a um regime autoritário. Mas vocês prenderiam. Vocês poderiam até matar pessoas. Porque vocês aprovam esse tipo de atitude. E depois agora ficam com pose de coitadinhos. Por quê? Porque a República se investiu contra vocês. Com todos os problemas jurídicos que há nessa intervenção. Vamos lá. Olha só que asno aqui. Paulo Roberto Paulino Vilar. Pelo amor de Deus, alguém precisa urgentemente presentear o cônjuge com uma assinatura da Gazeta do Povo ou outro jornal conservador. Cara, eu dispenso, cara, porque eu não quero viver numa bolha como você. Sabe qual é o seu problema? É que você só lê esses jornalecos bolsonaristas. Você não lê outra coisa. Nós temos que ler de tudo para comparar tudo, para ver qual é a resposta mais objetiva e apropriada. Não é a resposta de uma seitinha conservadora como você faz. Isso revela realmente o grau de alienação política e moral que você tem do país. Para falar tanta bobagem sobre política, ele deve se informar pela Foice de São Paulo ou pelo Jornal da Globo. Eu me informo por tudo, cara. Tá aí.
Essa é a diferença entre eu e você. Ao contrário de você, que você tá numa bolha, num grupinho de bolsonarista, que só falta falar mito, 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 mito. Não, eu comparo as fontes. Eu leio Antagonista, eu leio Folha de São Paulo, eu leio o Globo, eu leio qualquer coisa, Estadão, tudo. Sabe por quê? Porque eu não vivo na bolha como você. Eu tenho que comparar sim as fontes, comparar as informações. Um grupo tem uma informação X, outro grupo tem uma informação Y. Claro que eu tenho que conferir, seu otário. Eu dispenso a sua assinatura porque esse jornal é um lixo. Vamos lá. Irmão hétero dos mizinhos, sei lá o que é isso. Trump trachou mais de 150 países, mas o Bolsonaro é um traidor. Cara, quem tá dando aval para a taxação do Trump é o Bolsonaro. Como é que eu posso dizer que não é traidor? Como não? Se o filho dele fica dizendo que está articulando com o Trump para boicotar o Brasil. Então me diga, qual é a posição da direita brasileira com relação à taxação do Trump? É defender a taxação. Então eu posso dizer o quê? Que vocês são amigos do Brasil? Que vocês são amigos da economia brasileira? Que vocês são amigos do setor produtivo do Brasil? Olha a lógica do maluco. Sabe o que é interessante? O cara defende taxação, o cara defende boicote da economia brasileira e ainda diz que o maluco sou eu. O STF tomou competência do Congresso Nacional ao voltar com o IOF, mas isso não fere a soberania, não. Não fere a soberania. Sabe por quê? Porque o STF é um poder da própria soberania. Se é legal ou ilegal é outra história. Mas eu fico assim impressionado com um bando de loucos como você criticando o IOF e defendendo a taxação do Trump. Não entendo isso, cara. Sinceramente, era melhor que você combatesse o IOF e combatesse a taxação do Trump. Mas não, vocês são um bando de estúpidos. Vamos lá. Vai ver que era a soberania da Venezuela, o judiciário fez a mesma coisa, mas a culpa é sempre do Bolsonaro. Cara, olha, não me venha com esse papo de Venezuela, porque vocês não conhecem porcaria nenhuma. Eu vou repetir. Quem tem cara de Venezuela são vocês, cara. Quem tem cara de bolivariano são vocês, que queriam que o exército fosse cooptado para uma ditadura. Foi assim que o Hugo Chávez tomou o país. Ele era coronel do exército venezuelano, como Bolsonaro é capitão do exército brasileiro, o capitão reformado do exército brasileiro, e ele queria que o exército fosse introduzido numa aventura política. Então, se existe uma analogia correta entre Venezuela e Brasil, é com vocês. Porque nem o PT conseguiu se infiltrar no exército, nunca cooptou o exército, nunca cooptou as polícias militares. Vocês sim cooptaram as forças de segurança e queriam que as forças de segurança trabalhassem para vocês. Então não me vem com esse papo, cara. Ah, catacoco. Bom, vamos ver, última página. Vamos ver o besterol. Aí tem um cara chamado Gaúcho. Era só o que faltava, virarmos um nacionalismo de esquerda estilo Venezuela. Não, meu filho. Vou repetir, quando um governo tributa em 50% da sua economia e quer boicotar a sua economia, você pode chamar isso de nacionalismo de esquerda, mas você é a traição de direita. Só isso. Porque eu não penso no interesse nacional em termos de direita e esquerda. Quem pensa é você, que é um imbecil. O Brasil é o Brasil. O Brasil está acima da direita e da esquerda. Os interesses nacionais estão acima desse facciosismo político que te faz, sabe o que? Refém de uma seita. Eu defendo o interesse nacional. Dane-se Bolsonaro, dane-se Lula. Acabou. Não vi que esse papo de nacionalismo de esquerda, não. Você é o nacionalismo de direita, o nacionalismo mais covarde. Quer dizer, que não é nacionalismo, é nacionalismo americano. Nacionalismo de estrangeiro, não nacionalismo do nosso país. Vocês são hipócritas. Tá aqui. Eu não preciso nem pegar vídeo do Bolsonaro, vídeo do Eduardo, vídeo do Flávio. Não preciso pegar nada. Vocês são o próprio retrato da traição contra o país. Vamos lá. Os isentões elegeram o Lula e agora empurram o Brasil para esse rumo. É interessante esse tipo de discurso. Uma hora, Bolsonaro perdeu por causa da fraude eleitoral. Outra hora, na verdade, não foi a fraude eleitoral, foram os isentões, ou seja, as pessoas que não votaram no Bolsonaro, mesmo percebendo que Bolsonaro é um malucado, um despreparo para governar o país. Decida, cara. Ou o Bolsonaro perdeu porque foi roubado nas eleições, ou ele perdeu porque os isentões não votaram nele. Vamos lá, vamos lá. O Brasil está sendo punido merecidamente por ter se aliado ao mundo não livre. Esse papinho de mundo livre, deixa eu falar uma coisa, cara. Deixa eu falar uma coisa. A China hoje enche mais os nossos bolsos do que o mundo livre. Como eu nem preciso repetir que esse tal mundo livre que você chama está alinhado aos piores poderes do universo. O mundo livre já apoiou gente como Saddam Hussein, cara. Sabe o que Saddam Hussein fez?
jogou gás venenoso em crianças e mulheres. E enquanto isso, o governo americano estava apertando a mão dele. Os Estados Unidos apoiaram ditaduras africanas horrorosas para ter acesso às riquezas desse país. Democracia liberal europeia apoiou terrorismo islâmico. O terrorismo islâmico, em sua boa parte, é uma criação ocidental, cara. E você vem com esse papo de muito livre pra mim. Tá bom, vai nessa. Ai, meu Deus do céu. Quem defende o atual governo e coloca a culpa no Eduardo vive num mundo paralelo. Não, imagina. O cara chega nos Estados Unidos, diz que está fazendo lobby para boicotar a economia do Brasil, fala que os empresários brasileiros têm que tirar capital do Brasil para ir para os Estados Unidos, e há quem diga as más línguas que ele fez algumas negociatas cambiais aí, parece que comprou dólar e vendeu mais caro. Tem um papo aí, não é provado, eu não sei como... Estão, inclusive, investigando sobre esse assunto. Olha só o Patriota, cara. O Patriota tinha uma informação privilegiada, tá? Para especular contra o próprio país. Olha só que patriota você defende, cara. Sério, cara. Eu nunca vi patriotas como vocês mais traidores e o que é pior. Assim, é impressionante como vocês são uma novilíngua. Sabe aquela coisa do guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força? Sabe aquele lema do grande irmão que o que se prega é o contrário do que se diz? É o que vocês são. Se você acha que é patriota um sujeito que está negociando com uma nação estrangeira para destruir a nossa economia, e eu estou sendo até repetitivo, falando dessa coisa de destruir a economia, mas isso é a verdade. Fora da narrativa, fora da discussão do mundo livre, todas essas bobagens que você decora, a verdade é essa. A verdade é que o governo americano rivaliza com o governo brasileiro e rivaliza com a economia brasileira. É simples. E nós temos um brasileiro apoiando os interesses americanos contra o Brasil, contra o estado de São Paulo, que é o mais prejudicado de todos. E você vem com esse papo de que quem vive no mundo paralelo sou eu. E que quem está defendendo a liberdade é o Eduardo Bolsonaro, que até ontem estava pregando um golpe de estado contra o país. Ai. Aí ele diz assim, vive no mundo paralelo, ou simplesmente quer lacrar na internet. Pode ser medo também de ser censurado. Cara, eu não tenho medo de ser censurado, cara. Eu já fui censurado muitas vezes, inclusive pela direita, cara. O meu canal anterior foi boicotado por vocês. Vocês falam tanto de ser contra a censura? Não, vocês quiseram esse poder, só que vocês não conseguiram. Se o Alexandre de Moraes fosse um bolsonarista, vocês seriam os defensores fanáticos dele, cara. Essa que é a verdade. O problema do Alexandre de Moraes não é que ele censure, é que ele não censura os seus inimigos. Vamos lá. Ou simplesmente quer lacrar na internet. Pode ser meio de ser censurado, mas aí seria melhor ficar no silêncio, inverter a realidade, isentar o Lula e sua corja de tudo isso. Cara, eu não estou vendo o Lula defendendo o boicote da economia brasileira. Eu estou vendo vocês aí fazendo intriga. Mas eu nem preciso mais repetir. Né? Armando Pentium. É cada uma mesmo. Nem falo nada. Ei, cara, olha. Poxa, se você realmente seguisse o seu conselho de não falar nada, o mundo estaria muito feliz. Seu ódio ao Bolsonaro não te deixa ver a realidade. Cara, eu quero saber o seguinte. Em que ponto eu estou falando alguma mentira ou alguma coisa fora da realidade? Você tem razão, cara. Partindo do fato de que a realidade é o que o Bolsonaro inventou pra você, assim, sei lá, uma terceira dimensão, sabe? Uma questão paralela. Aí realmente eu não pertenço à tua realidade mesmo. Mas vamos lá. Já estamos numa ditadura e ela iria se consolidar cada vez mais. O próprio Moraes falou que o século XXI é a vez do judiciário mandar. Esse cara, olha, vamos olhar uma coisa bem clara, bem cristalina. O que você fez para mudar isso? Nada. Você ficou bajulando um político cretino. Só isso que você fez. E um político cretino que boicotou todas as pautas contra essa ditadura do judiciário que você chama. E que, na verdade, eu fui pensando cá com meus botões. O Bolsonaro, será que ele é tão burro a ponto de, sei lá, perder essa oportunidade? Eu acho que não. Na verdade, eu penso que a direita, ela nasce mesmo dessa ideia de que ela tem que antagonizar e confrontar sempre. Porque o projeto deles é um projeto autoritário. E de uma envergadura talvez muito maior do que o próprio PT. Isso é que é o mais, assim, incrível. Mas vamos lá, meu senhor. Ou seja, para o Congresso escolhido pelo povo? Para quê? Ou seja, para que Congresso escolhido pelo povo? Eles que decidirão. Cara, e você como eleitor, o que você fez? Você não fez nada, cara. Quando o Nicolas Ferreira e muitos outros falam um bocado de bobagem, sem qualquer
prognóstico, sem qualquer projeto algum, você tá lá aplaudindo que nem um otário, cara. Você não faz nada. Você é a passividade dessa direita. É a direita que quer ser revolucionária, subversiva, mas quando é no pega pra acabar, meu filho, eles tiram o rabo da reta e botam o rabo do povo no meio. É isso que vocês fazem. Sempre. Sempre, 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 sempre. Aliás, sem falar das vezes que eles já passaram por cima da Constituição. A ditadura está aí, não enxerga quem não quer. O regime endurecer cada vez mais. Nem vou comentar os inquéritos legais, pessoas inocentes presas e blá blá blá. Cara, vou te dizer uma coisa. É verdade que tem gente aí que pagou um preço muito alto em penas. Mas quem foi que insuflou essas pessoas a quebrarem o Congresso Nacional, a se expuserem à situação do judiciário e que depois disse que essas pessoas eram malucas, que não tinha nada a ver com ele? Quem foi que fez isso? Chama-se Jair Bolsonaro. É claro, você sempre tenta inocentar o Bolsonaro das culpas, não é mesmo? Você fica com esse papo de ódio ao Bolsonaro. Cara, sinceramente, eu tenho ódio de um cara que é tão desprezível como ele. Um sujeito que causa todo tipo de sofrimento ao povo brasileiro e depois tira o rabo da reta. É sempre assim. Vocês são muito covardes. Vocês são muito covardes. As coisas assim estão na cara de vocês. Os fatos estão na cara de vocês. A traição é muito evidente. E vocês negam, mentem, negam, mentem. Então pronto, cara. Eu não tenho nem o que discutir, tá bom? Tá bom? Beijinho no ombro. Agora vamos o último. Gabriel Godoy. À medida em que a capacidade do Conde de analisar a situação da igreja aumenta, a capacidade de análise quanto à situação política diminui. Claro, evidentemente que eu não pertenço aos círculos bolsonaristas, não pertenço ao mundinho da bolha. Então pronto, o mundinho da bolha tem mais ciência da realidade do que a própria realidade. Mas enfim, vamos lá. Qualquer análise quanto à situação política brasileira que não passe antes pela destruição completa dos direitos básicos do brasileiro para o STF é fake. Só que existe um porém. Existe um porém. Quando vocês tiveram a chance de combater o Supremo, vocês não fizeram. Vocês da direita. E mesmo assim agora vocês não têm projeto algum para combater os desmandos do STF. Quando o STF era conveniente para vocês, vocês colaboraram com eles. E vão mais além. Quem é você para falar de direitos individuais quando até ontem você estava na porta do quartel pedindo uma ditadura? Pedindo intervenção militar, pedindo fechamento do Congresso, pedindo estado de defesa. Leia o que é estado de defesa. Revogação das liberdades individuais que você agora clama contra o STF. Sabe o porquê você clama contra o STF? É porque a sua camarilha está indo para a cadeia. É só por isso. Não é os direitos básicos do cidadão comum. Não é isso. São os direitos básicos dos canalhas que você defende. Dos pilantras que você defende. E que estão na cadeia, em muitos aspectos, merecidamente. Espalharam mentiras, subversão social, insuflaram a população à revolta, criaram um mundinho paralelo para que essa população acreditasse, para se insurgir contra a República Brasileira, enfim. E isso sem prejuízo das provas contra o Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, que são bastante robustas, com todos os problemas e todas as implicações processuais que existem, que no meu entender realmente são bastante questionáveis. E que podem ser favoráveis para vocês, já que essas implicações podem ser questionadas futuramente. Mas vamos lá, vamos besteira, pessoal. Inquéritos sem objetos abertos, de ofício conduzidos pelo julgador. Ué, quando o Bolsonaro recusou e vetou a proibição da decisão monocrática do juiz, vocês permitiram isso. Então, cobre do Bolsonaro. Não cobre de mim, seu palhaço. Uso de conceitos jurídicos abertos para perseguir desafetos políticos. Bloqueio sumários de bens e contas. Olha, quando a gente percebe que Eduardo Bolsonaro está sendo financiado para boicotar o governo brasileiro e boicotar a economia brasileira, eu acho que talvez esse tipo de política possa ser até razoável. Mas vamos lá. Bloqueio de perfis, sendo que a Constituição Federal veda a censura prévia. Processo contra ex-presidente correndo a toque de caixa. Ué, você está dizendo que o Bolsonaro não participou de um golpe de Estado? Você está afirmando que você na porta de quartel não queria um golpe de Estado? Então para de mentir, cara. Para de mentir que tá feio para você. Tá? Para de mentir, tá bom? Para. Me poupa desse tipo de papinho furado. Papinho de mundo livre, de democracia, porque até ontem vocês não estavam querendo democracia coisa nenhuma, tá bom? Na Venezuela, no afã de não parecer antipatriota, fez com que parte da população fosse contra as sanções externas contra o governo Chávez. Primeiramente, nós não somos a situação do chavismo. Esse é o primeiro ponto. Tá? Você tem parlamentares bolsonaristas, você tem parlamentares de direita, e que eles não querem fazer nada. Eles não querem fazer absolutamente nada.
Como, aliás, não fizeram quando tiveram chance de fazer. Tá bom? Então não venha com esse papo furado. Nós não vivemos a situação da Venezuela. Estamos muito longe da Venezuela. O exército não é bolivariano, a polícia não é bolivariana. Pelo contrário, a polícia militar e a polícia civil, como também o exército, tiveram muitas simpatias pelo bolsonarismo. Se podemos dizer que existe uma aproximação com a Venezuela, é com vocês que queiram cooptar o exército, mas eu não vou nem me repetir, porque eu já estou me repetindo aqui. O resultado está aí. Onde sua implicância com a família Bolsonaro legítimo, vai catar coco. E o olavismo, que deve ter raízes pessoais. Cara, o olavismo é que causou a destruição da direita brasileira. Veja que o Olavo, a postura do Olavo é uma postura vergonhosa. Eu não vou comentar sobre o Olavo, deixa lá que ele já morreu, não vai fazer muita falta não. Cegou-lhe para a realidade política. Cara, olha, eu sinceramente, sinceramente, cara, eu desisto, meus amigos, eu desisto. Já é um nível de retardamento mental, é um nível de paralelismo da realidade, tal, que realmente o cara não quer aceitar as coisas como elas são. Ele não quer analisar, ele fica nesse discurso chavão. Esse pessoal repete certos tipos, como ele gosta de narrativas, tá? Que não condizem com a realidade. Nós não estamos na mesma situação da Venezuela. Não estamos. Alguém fechou algum canal de comunicação? Talvez a única ameaça que houve foi da Jovem Pan, e talvez até por razões aparentemente razoáveis. Porque a Jovem Pan estava participando de insuflar com desinformação a população brasileira num golpe de Estado. Mas o bolsonarista é o cara que estava na porta do quartel implorando para os homens de farda fazer alguma coisa, e depois no dia seguinte dizem que não houve uma tentativa de golpe, que eles não pediram nada. E estão falando que nós vivemos uma ditadura comunista. Cadê a ditadura comunista? Cadê? A ditadura comunista é uma coisa que só existe na imaginação de vocês. Sabe por quê? Porque quem governa o Brasil é o Centrão. O PT tá aqui, ó, na mãozinha do Centrão. É o Centrão desde a República de 1988 que governa o país. Esse sim é o grande dominador do país, e agora junto com o poder moderador do Supremo Tribunal Federal. E esse poder moderador tem cumplicidade com vocês. Porque no momento apropriado vocês foram contra o boicote do poder do Supremo. E agora que o feitiço foi contra o feiticeiro e o poder se investiu contra vocês, aí vocês agora querem apelar até à invasão estrangeira. Olha só que loucura. Aí o cara me diz assim, continue na apologética católica. Cara, quer saber? Vá a M, tá? Vá pastar, porque você não tem nada a me ensinar. Nem de apologética católica, nem de política. Sempre tem esses nojentinhos canceladores que querem ditar para você o que você tem que falar ou deixar de falar. Pegue sua palavra, pegue seu palavreado e engula. Engula. Sabe por quê? Porque o seu palavreado e lixo é a mesma coisa. No fundo, você quer um discursinho que agrade ao seu mundinho medíocre que você criou na internet, que você criou na seitinha bolsonarista. Eu não vou me adequar à tua seitinha, cara. Eu quero que vá pro inferno a sua seita, tá bom? Então, meus amigos, isso aqui é uma resposta para vocês analisarem a situação. E você, idiota bolsonarista, sai da bolha. Sai da bolha. O mundo não se resume à Revista Oeste. Não se resume, sabe o quê? A um bando de videozinho vagabundo que diz que Lula vai abolir a propriedade privada. Uma vez eu estava vendo, uma tiazona mandou para mim esse vídeo para conferir. Aí disse, olha, o Lula vai acabar com a propriedade privada. Vai acabar com a poupança. Aí quando eu fui ver o que o Lula estava falando, ele estava dizendo simplesmente que as poupanças investindo nos bancos seriam usados para serviços sociais. Ué, mas isso é o que o governo faz sempre. Porque quando nós colocamos dinheiro no banco, nós estamos emprestando para o governo, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas ele não está falando de confisco da poupança, não está falando de nada. Mas é a mentira bolsonarista. É esse tipo de mentira vagabunda que vocês criam, cara. E que vocês perdem crédito. Vocês perdem completo crédito. É por isso que o Alexandre de Moraes está rachando com vocês. E vou dizer uma coisa. Se o Alexandre de Moraes agisse de uma forma mais ou menos legal, eu acho que ele estaria muito mais legítimo. Infelizmente, parece que o Alexandre de Moraes ficou muito cego pelo poder com o Supremo. O Supremo agora se acha Deus, se acha acima da lei, da Constituição e comete inúmeras arbitrariedades. Esse é o grande erro do Supremo. Ele tem que ficar no lugarzinho dele, sim, no lugar de judiciário. Ele não tem que intervir onde não é chamado. Porém, vocês deram muita munição para esse pessoal acabar com vocês. Vocês passaram dos limites já há muito tempo. Vocês já passaram dos limites do intolerável. Então vocês não têm o que reclamar.
calem suas respectivas bocas, porque vocês não têm moral pra nada. Então, meus amigos, um grande abraço a todos.